O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Estamos no capítulo 7, este é o terceiro vídeo. Vídeo em que nós iremos falar sobre as maltas. Então eu vou ler aqui com você o que tem ali na Wikipédia mesmo. Lembre-se o que eu falei acho que eu já comentei em um desses vídeos, né? O que eu acho da Wikipédia. A Wikipédia é ótima quando você precisa de informações rápidas, né? Ah, quem que estava envolvido em tal revolução, quem que fez isso. Então dificilmente no quesito de dados a Wikipédia vai errar, né? O problema da Wikipédia é quando você precisa de uma opinião, né? Lembre-se, está falando de uma opinião dissolvida, né? O autor é qualquer pessoa, né? Então, quando você precisa ir mais a fundo, você precisa de uma interpretação, você precisa de um ponto de vista, né? Não só a opinião no sentido, eu acho que é isso, mas um ponto de vista. Toda vez que você vai mais a fundo, você precisa de um ponto de vista. E aí a gente vê os limites ali da Wikipédia. Então, o que eu faço, o que eu aconselho você a fazer? Use toda vez que você precisa de informação rápida, uma informação à mão, mas se você se interessa mesmo sobre o assunto, aí tem tanta gente melhor, né? Esse rapaz aí, daquele canal que eu falei pra vocês, Samba, Capoeira e História, eu acho, o cara manda muito bem. O cara manda muito, muito, muito bem. Tem muita coisa boa aqui no YouTube. Tipo assim, o canal dele tem 100 e poucos inscritos, assim, mas dá pra ver que o cara tem uma profundidade, que ele conhece o assunto ali, né? E manda muito, muito melhor que a Wikipédia. Então, não precisa de uma pesquisa alentada, eu vou na biblioteca internacional, pública, não sei das quantas, para achar. Não, no próprio YouTube. E dá para perceber quando a pessoa sabe superficialmente, né? Assiste um vídeo aqui, um outro vídeo ali, compara, lê ali, aí você vai meio que sentindo o seu caminho, assim, né? Bom, terminei a digressão da Wikipédia, vamos ler a Wikipédia, né? E vocês vão ver que tem algumas coisas que eu não concordo, não porque eu seja um especialista, mas porque eu confio nesse pessoalzinho aí que eu assisti. Então, maltas eram grupos de capoeiristas do Rio de Janeiro que tiveram seu auge na segunda metade do século XIX. Eu confesso que eu não lembro, mas olha, existe a Guarda Negra, que era composta de maltas. E num vídeo que eu assisti sobre a Guarda Negra, eles falavam que não eram só uma coisa de Rio de Janeiro. Então, eu desconfio que não seja só de Rio de Janeiro, mas aqui é desconfiança. Se você está curioso mesmo, vai num desses canais e pergunta lá para eles. Então, eram grupos de capoeiristas do Rio de Janeiro que tiveram seu auge na metade do século XIX, metade para o final do século XIX. Lembre-se que Manduca da Praia, por exemplo, que é um grande capoeirista, se bem que ele não fazia parte de nenhuma malta, mas ele é lá do meio do século XIX. Compostas principalmente de negros e mulatos, as maltas resistiam contra o sistema, a elite carioca da época. Não. Pra ser bem simples, não. Esse ar assim de os negros lutando contra o sistema, isso é uma inverdade, né? E é ruim tanto para os negros quanto para a verdade histórica, né? Então, eles são os ingênuos que vão lá e vão tentar lutar contra todos os senhores. Não, eles eram muito mais espertos que isso, e muito mais malandros, é claro. Os caras não estão ali para simplesmente lutar por um ideal. Eles querem conquistar direitos e benefícios e regalias, etc, né? Como qualquer pessoa. E você tá pouco se importando se é elite carioca, se é branco ou negro. Você quer crescer na vida, né? Então, primeiro, um aspecto das maltas, né? Em vários aspectos, as maltas são semelhantes ao crime organizado, né? Em alguns aspectos, é muito mais complexo do que isso, né? O que eu quero dizer? Eles trabalham com esses grupos, né? Eles fogem da polícia, a polícia chega a ter medo deles, mas em alguns aspectos eles são protegidos pela polícia, e então tem uma relação análoga aí, né?
Mas, como eu falei, em alguns aspectos, né, eles não eram... o fato deles terem alguma relação com a polícia não era tanto como a gente viu, por exemplo, no Tropa de Elite, os traficantes que vão lá e subornam um policial. Não era esse tipo de relação, né? Bom, outra coisa que é mais complexa do que lutavam contra a elite carioca da época, né? Eles se aliavam a partidos. Inclusive a gente vai ver, eu espero, vamos ver aqui sim, que tinha no final, logo no final do segundo reinado, né, antes do golpe da República, tinha, e depois até depois do golpe da República, tinha duas maltas bem conectadas, uma com o Partido Conservador e outra com o Partido Liberal. Então, outra coisa, os capoeiras, eles trabalhavam muito como guarda-costas, né? Então eles interferiam na política. Aqui a gente já tem mais ou menos a resposta do que eu firmo, do que o narrador fala sobre o Firmo, né? Chegar a decidir eleições nos tempos do voto indireto. Okay? Então qual que é essa relação? Qual que era essa relação? Bom, uma malta que trabalhava para um determinado partido, por exemplo, existia lá um comício, aconteceu isso algumas vezes, né? Existia lá um comício, sei lá, do Partido Liberal. A malta do Partido Conservador chegava lá, dispersava a multidão, batia um monte de gente, perseguia político e assim por diante, né? Inclusive, se você, talvez você ache num desses vídeos, se você vai reparar que tem uma charge da Semana Ilustrada, se eu não me engano, que é um jornal da época. E aí tem um político lá que foi eleito e tá ele lá com os braços abertos e em volta dele 3 ou 4 capoeiras, um com navalha, e ele comemorando que ganhou as eleições. Então não é tão simples assim, nós somos a malta capoeira pura que vai lutar contra essa sociedade opressora. Não é tão simples assim, né? Uma outra coisa, um outro dado que deixa a história muito mais complexa e muito mais rica. Com esses capoeiras e com essas maltas se formou depois o que eles vão chamar de Guarda Negra, que basicamente era uma guarda que queria proteger a princesa Isabel, não só proteger, né, então eles não andavam em volta dela, mas proteger politicamente. Então os caras chegavam em lugar, por exemplo, do Partido Republicano. Lembra-se que originalmente a gente tinha o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Conservador querendo que o poder se centralizasse na figura do Dom Pedro, né? Dom Pedro II, naquela época. O Partido Liberal querendo, mesmo assim, o nosso império, né? Mas que os estados tivessem mais poder. E depois, mais tardiamente, surge o Partido Republicano, né? Que é como se fosse uma ala mais radical do Partido Liberal, que queria que a monarquia acabasse, né? Que o nosso império acabasse e tudo mais. Então, uma das coisas que a Guarda Negra fazia era perseguir muito os republicanos, e depois, é claro, os republicanos revidaram, né? Tentando limpar, transformando maltas em coisas fora da lei e esse tipo de coisa. Okay? Então tem todo um jogo político muito interessante que não tem como eu dizer para você aqui com esses minutinhos, porque me falta escopo, não é um objetivo desse vídeo, me falta conhecimento também, né? Mas que vale a pena, se você se interessou, vale a pena sim dar uma olhada nos vídeos que eu listei lá. Bom, então vamos continuar. Houve várias maltas: Carpinteiros de São José, Conceição da Marinha, Glória, Lapa, Moura, entre outras. Olha que interessante, não é paróquia que eles chamavam, a cidade era dividida em... esqueci novamente, mas a cidade era dividida nessas paróquias, digamos assim, que depende de cada igreja, né? Então, digamos, os meus fiéis, eles abrangem essa parte aqui da cidade. Daí uma outra igreja, os meus fiéis abrangem essa parte. E aí, baseado nisso, as maltas tinham seus territórios. E aí a gente tem um ponto de encontro com o tráfico, né?
Se você assistir Cidade de Deus, por exemplo, você vai ver que uma grande parte das batalhas ali é você defendendo o seu território, uma pessoa querendo tomar o território do outro, né? As maltas funcionavam assim também. E aí você tinha as brigas entre as maltas, né? Então houve várias maltas: Carpinteiros de São José, Conceição da Marinha, Glória, Lapa, Moura, entre outras. No período da proclamação da República havia duas grandes maltas: os Nagoas e os Guaiamus. Não só período da proclamação da República, mas antes do golpe também existiam essas duas maltas. E é aqui, a Wikipédia não fala, mas num dos vídeos tá, é aqui que você tem que, eu não vou lembrar qual é qual, mas por exemplo, os Nagoas eram claramente ligados com o Partido Liberal, por exemplo, e o outro, ou vice-versa. Então, claramente, cada partido tinha a sua malta ali, não oficialmente, mas os caras quebravam o comício dos outros, esse tipo de coisa. Os capoeiras das maltas introduziram o uso de armas na prática da capoeira, notadamente a navalha. Olha que interessante, isso os vídeos confirmam, que era utilizada, posicionada entre os dedos dos pés. Então imagine, você já viu luta de capoeira. Primeiro, quando eles lutam de brincadeira, né? Um fica passando o pé por cima do outro, etc, etc. Mas se você já viu capoeira lutando pra valer, você sabe que aquilo ali é violento, né? Agora você imagina aqueles tipos de golpe de capoeira com o cara com uma navalha presa no pé. Então imagina qual que era o estrago, né? Então, que era posicionada entre os dedos dos pés ou presa a um cordão, sendo essa técnica conhecida como navalha voadora. Tem um vídeo num desses links que eu coloquei pra você de um capoeira bem experiente falando como que se prende, etc. Então, lembre-se, tem um tipo de técnica, eu acho que deve ser chinesa, eu esqueci o nome dessa técnica, que você trabalha com isso. Se você já assistiu Kill Bill, só pra te dar uma referência, se você já assistiu Kill Bill, se você não assistiu, assista, né? Se você já assistiu Kill Bill, você vai ver que tem uma hora que a personagem principal, ela enfrenta, isso no Kill Bill 1, né? Ela enfrenta uma menina. E essa menina, ela trabalha com o seguinte instrumento, ela luta com o seguinte instrumento. É uma corrente bem larga e uma bola, né, cheia de aparatos ali para cortar. E aí se ela passa a bola pelo pescoço, joga a bola volta para ela, esse tipo de coisa. Perceba, esse tipo de técnica que você vai ter que ter se você trabalhar com uma navalha presa a um cordão. Por quê? Porque se você chuta a navalha vai lá vai pro teu adversário, a navalha pode voltar bem no meio do teu olho, né? Então você tem que ter muita habilidade, né? Então essa técnica é conhecida como navalha voadora. A navalha foi traduzida pelos portugueses, isso também é importante, conhecida como lisboetas. Portugueses que em sua terra natal tinham as mais variadas funções, tais como açougueiro, barbeiros, artesão e até mesmo meliantes. Na verdade aqui eu acho que a Wikipédia está tentando como é que se diz, amenizar a história, mas são basicamente os meliantes de lá que se juntaram com os nossos, né? E aí houve essa evolução. Expulsos para a colônia, uma vez no Brasil, entraram em contato com a malandragem em geral e assim trocaram conhecimento. Expulsos para a colônia, né? Lembre-se que a gente está vendo aqui no livro mesmo. Parece eu acho que eu comentei nos vídeos, parece o que aconteceu durante as grandes secas, grandes crises no Nordeste, né? Você vai tentar a vida pro Sul. Muitos portugueses que não tinham condições de vida né, minimamente confortáveis em Portugal, vinham para o Brasil para tentar a vida aqui. Mas o que acontecia? Quando eles chegavam aqui, vários deles, lembrem-se que esse foi o caso do Jerônimo, né? Eles vão chegar aqui
e vão estar ali no mesmo nível de um escravo. Eles vão ter que dormir numa senzala, por mais que eles sejam livres. Então as condições de vida aqui não são maravilhosas, né? Então lembre-se, houve essa grande imigração não só da coroa, né, de portugueses de todos os níveis. Então não é uma questão de expulso, né, pelo menos na maioria das vezes. Uma vez no Brasil, entraram em contato com a malandragem em geral e assim trocaram conhecimento. A capoeira, pelo manuseio da navalha e até mesmo da bengala, que a gente está chamando de Petrópolis, o porrete, né, muito usada por muitos valentões que diziam que uma bengalada desmaiava e duas matava. Devido à violência e à criminalidade, as maltas e os capoeiras foram duramente reprimidos pelo Estado até quase a extinção da capoeira no Rio de Janeiro. Apesar dos capoeiras terem um papel heróico na Revolta dos Mercenários, em 1828, e na Guerra do Paraguai, na década de 1860. Isso é muito importante, é muito importante. Os capoeiras foram para a Guerra do Paraguai e voltaram como heróis de guerra, quer dizer, diversos capoeiras, né? E aí, pelo menos até o golpe da República, você tem essa complexidade muito grande. Por quê? Porque a polícia quer repreender os capoeiras, porque as maltas são mal vistas, né? São mal vistas pela sociedade em geral. Só que dentro das maltas você tem heróis de guerra, você tem pessoas com patente no exército. Então não é há uma divisão no próprio exército, né? No próprio exército ali você tem pessoas que querem perseguir as maltas, tem pessoas que querem apoiar as maltas, né? O governo republicano, instaurado em 1889, continuou a política de repressão à capoeira do período imperial, deportando dos capoeiras considerados criminosos, quer dizer, deportando os capoeiras, né, considerados criminosos para o arquipélago de Fernando de Noronha. No ano seguinte, em 1890, criminalizando a prática da capoeira. Republicano instaurado, essa parte aqui, ó. Continua a repressão da capoeira do período império. Sim, mas é uma outra coisa. Não dá nem para chamar continuar. Não dá nem para chamar de continuar, né? Novamente, os partidos políticos usavam, às vezes até criticavam a família imperial, porque a família imperial meio que fazia vistas grossas aos capoeiras. Então é realmente com o golpe da República que aí sim se persegue até a criminalização das maltas. Assunto muito interessante, né?